Na aula passada, eu pedi desculpas a vocês para contar em lances rápidos, tanto que eu consegui fazer numa aula só, o que, no meu caso, e para quem me conhece, é um prodígio de concisão. Uma história, para contar uma história daquilo em que nós vamos ingressar agora, tendo entendido que nós vivemos num momento de intensas polarizações, no reino da potência do falso, acho que essa aula se chamou, para a alegria do Gilberto, os sofistas contra-atacam, né? Simulações, simulacros, desinformação, narrativas, opiniões, pseudos, o que se esconde atrás e mostra de si uma imagem que não é sua. O problema da pós-verdade, e aí estou falando de 2016 para cá, bem contemporâneo, portanto. O que se diz quando se anuncia pós-verdade e que lugar tem, na constituição desse problema, tem as polarizações, porque as polarizações liquidam o lugar do meio, e a verdade se passa no meio. Que não é dizer, em latim, a lição de Aristóteles na ética sobre essa coisa do lugar do meio foi traduzida, foi apreendida, veritas in mediocritas. Esse mediocritas é a linha média, mas a palavra para nós tem um sentido francamente pejorativo, péssimo, né? E não é isso. Vou lembrar a verdade, lembrar que isso está na ética de Aristóteles, não está na metafísica, onde se trata da verdade do ser e o ser da verdade, conforme o enunciado dele. Está na ética, onde se trata da felicidade. E a busca da felicidade passando necessariamente pelas virtudes. E a verdade é uma virtude. E as virtudes estão sempre entre dois polos extremos. Sem o meio, esses extremos se anulariam numa forma qualquer de morte, de inviabilização da virtude, das virtudes e, consequentemente, da felicidade. Uma inviabilização do humano. Eu dei muito aqui o exemplo do medo e da temeridade. Medo ou covardia, como nós chamaríamos hoje, mas a palavra é medo. No medo e da temeridade. São duas atitudes extremas. O medo é o que não se arrisca, a temeridade é o que arrisca tudo. É da vida que se está falando. Então, a coragem, que nós nos acostumamos a ver como o antônimo da covardia, do medo. A coragem não é o contrário do medo. O contrário do medo é a temeridade. A coragem é um ponto no meio, em algum lugar no meio, entre o medo e a temeridade. E esse lugar, nesse caso da coragem, o caso da verdade será outro, o caso da justiça, da temperança, né? Para cada um se encontrará a sua posição, que não é o meio-meio, meio-muro. Né? É mais próxima do medo, o mais estranho que nos pareça hoje. E por que é? Porque o medo, embora não arrisque nada, e, portanto, não produza mais vida, preserva a vida. Enquanto a temeridade a arrisca até o limite da possibilidade de perdê-la, de a perdermos. Então, a coragem não é temerária. A coragem não é medrosa também. Ela não se identifica com o medo, mas ela está num lugar, na linha que separa os opostos, que seriam polaridades, se não houvesse algo no meio, ela está mais próxima do medo do que da temeridade. Assim também a verdade, a justiça, a temperança, todas as virtudes. Não havendo lugar do meio, as polarizações se impõem como um modo de organizar as sociedades, que aparece politicamente
Primeiro, porque o poder está sempre em jogo, o poder está em jogo em tudo, né? E quando é diretamente ele que aparece com muita violência. Nós estamos assistindo a isso, né? Aqui e no mundo. O não haver o lugar do meio. Então, era importante nós compreendermos as polarizações. Não só o que, a partir de 2016, via dicionário de Oxford, se definiu como pós-verdade, que é um depois da crise da verdade de que os pós-modernos, lá no final do século XX, falaram, que não há mais verdade. Mas por quê? Porque não há mais fundamento para o real é caótico, né? E não tem interesse. É caótico no sentido de que não possui uma essência própria, não é substancial, portanto, não contém em si sua verdade. Porque a verdade não há, né? E que mais interessantes são interessantes, não é mais verdadeiro. Mais interessantes são os virtuais, é a célula-tronco, que pode gerar qualquer célula, sob demanda. Nós estamos num universo globalizado pela eficácia tecnológica e pelo consumo. E aí a verdade naufraga. Mas isso é o discurso dos pós-modernos. Décadas de 80, 90. Em 2016 é outra coisa que se passa. Eu disse aqui em alguma aula. O que se passa é que nós estamos após a verdade. Não é crise da verdade, não é a verdade em crise. É outra coisa. É um mundo sob a regência da opinião. Aquilo exatamente que no começo da filosofia, quando Sócrates brigou com os sofistas e depois Platão consolidou a vitória de Sócrates, foi um dos territórios de combate, um dos campos de batalha, opinião e verdade. Platão se dedicou muito a essa discussão, deu mesmo um diálogo inteiro, o Teeteto, de vantagem, digamos assim, para a opinião. Vamos ver se existe alguma opinião verdadeira, né? E determinar em que condições nós podemos reconhecer essa opinião. E concluiu que não há. Não há. A opinião é escondimento, é doxa, é o que parece ser, mas não é, aparência, é pseudos, é uma rotação em que a coisa se esconde atrás de um, vamos dizer, pseudônimo de si mesmo. Ora, nós estamos vivendo em pleno reino da opinião. É assim mesmo que se define pós-verdade. Quando os fatos objetivos pesam na determinação do que é, aspas agora, muitas aspas, verdade, menos do que as opiniões que nós escolhemos porque fortalecem as posições que nós previamente temos como certas. Isso é a essência das polarizações. E a qualidade, pode dizer assim, estrutural de uma polarização é não haver lugar do meio. Então, eu falei aqui extensamente, acho que umas 3 aulas, sobre polarização e pedi licença a vocês para contar uma história, um pouco dela, para situar. E pedir licença, porque depois de quase 50 anos lidando com história da filosofia, em 77, mas antes já rodava, eu publiquei um artigo, A História da Filosofia como Problema Filosófico. Depois me dei conta, e hoje mais ainda, de que eu devia ter invertido esse título e posto a filosofia como problema da história, né? Porque a ideia ali era que nós compreendemos um problema filosófico não quando consultamos os currículos de filosofia, as ementas, mas quando percebemos o que o fez se tornar um problema. Portanto, tem um tempo aí, um devir problema do problema filosófico que é sempre de atualidade. Os do passado já estão codificados, a gente vai visitá-los porque são importantes. Mas os nossos aqui estão em vias de se constituir ou estão recém-constituídos, como esse da pós-verdade,
e é preciso compreender a sua gestação, a sua emergência. Então, eu criei ali naquele momento para mim que para mim, eu estava usando, não estava ensinando isso, é bobagem, um método chamado formalismo histórico-filosófico. Dá para justificar cada uma dessas palavras e rima demais com história dos sistemas de pensamento. Quer dizer, corria em paralelo ali com Foucault, com certeza, embora eu não tenha usado as genealogias dele naquele momento, mas isso só para dizer que, pelo menos desde 77, o que já dá 43 anos, né? 44 anos, sei lá. Mas já antes disso, eu vinha trabalhando de tal modo que, quando eu tinha um problema para tratar, o problema não se apresentava por ser problemático. A problematicidade do problema se apresentava porque tinha sido constituída por uma história que precisava ser contada, ou o problema se esterilizaria, se tornaria meramente formal. Aí sim, uma coisa de currículo, uma coisa que não cabia na experiência e no espírito do IDEA, do meu núcleo de pesquisa, que está com 40 anos, cuja proposta é pensar nos limites, portanto, não nas disciplinas já constituídas, mas nos limites, onde coisas estão acontecendo em acontecência, em devir, junto com outros parceiros que vêm de outros horizontes. Então, um pouco por aí, muita coisa minha, mas bastante coisa também trazida por esses parceiros, pelo cosmólogo, do Luiz Alberto Oliveira, do grupo, porque ele tem que pensar a partir da origem do universo, se há, se não há, se foi absoluta, se não foi, como ele formulou outro dia, num desses cursos da Acaso, se tudo veio de nada, ou tudo veio de um tudo anterior, ou nada disso. As três hipóteses. Mas, sem ter isso em vista, fica muito difícil tratar só tecnicamente dos problemas que o cosmos nos apresenta. Tem tempo, tem que ter tempo aí passando, um devir. Então, eu pedi licença a vocês para contar um pouco, muito rapidamente, a história de outros regimes de polarização lá atrás para chegarmos ao nosso. Porque se for razoável, vou dizer se for verdade, se for verdadeira a hipótese de que o fundamento da pós-verdade são as polarizações, isso é um grande passo que a gente dá. Né? Vocês percebem isso? Então, pós-verdade é um pedaço de história que não acabou a história e que tem fundamento. Esse fundamento são as polarizações como nós as conhecemos hoje e cuja essência das polarizações é o desaparecimento do lugar do meio. Se eu posso contar uma história das polarizações, eu posso entender a qualidade do fundamento da pós-verdade que se passa hoje. Então, eu estou falando entre 2016 e 2021, porque em 20 entrou a pandemia que mudou tudo, eu não vou voltar a falar disso, tenho dito isso no começo de todos os cursos, dediquei um curso inteiro só à pandemia, então está lá, né? Só ir ao YouTube. Essa compreensão de que houve regimes de polaridade em todos os momentos da nossa história registrável. E eu estava falando só da história grega, embora no século I, ali no período patrístico medieval, tenha entrado a importantíssima fonte judaica, né, para compor aquele amálgama greco-judaico em território latino, que deu determinadas formas de polaridade entre Deus e o mundo, entre o homem e o mundo, Deus e o homem e o diabo, o príncipe desse mundo, o vale de lágrimas,
a lida direta com a natureza como pecaminosa, as bruxas, os alquimistas, a própria ideia de pecado, enfim. Aí entrou a fonte judaica, que é importantíssima, né? Mas só puxando pela fonte grega a gente já chegaria até hoje com regimes importantes de polarização. O que nós estamos vivendo hoje tem aquela característica de um polo que provoca a polaridade. Portanto, um polo que só é polo porque põe o outro como seu outro a ser destruído. Há, portanto, uma assimetria na polarização, estou falando do ponto de vista político, né? Há uma assimetria nas polarizações e, por isso, foi que eu disse que uma subida desta, vamos chamar a polarizada, polarizante e polarizada, né? Uma subida desta para confrontar a outra de maneira tal que essa polarização possa ser resolvida violentamente. Essa violência pode ser regulada por um processo eleitoral, por exemplo, e suas decorrências que vão demorar um bom tempo, porque isso é mais ou menos como a Covid. Tá? Você fica curado, mas tem a Covid longa, você continua tendo sintomas sérios depois, mas um dia essa polarização pode ter acabado. Pela virtude de uma subida hiperpolarizadora, né, da polaridade dominada em relação à polaridade dominante e que tenham se batido. Isso que eu chamei de polarização virtuosa. Então, contada essa história, e, portanto, nós em condições de compreendermos melhor o que significa hoje, que é só o que importa, pós-verdade. Pode-se ter falado de pós-verdade antes, muitas vezes. Honestamente, não me lembro, né? Mas poder-se-ia, né, ter falado de pós-verdade, ausência da verdade, com certeza, os sofistas, mas de pós-verdade, em outros momentos, mas teriam sido enunciados que não diriam aquilo que no discurso contemporâneo se diz quando se fala em pós-verdade. Não estar além de um mundo que foi regido pela verdade, no pleno de um mundo regido pela opinião e tudo que decorre dela. A opinião, o pseudos, as narrativas, a potência do falso, tudo que eu já falei aqui. Que isto não tenha sido simplesmente um processo de saltos de Nietzsche, que no fim do século XX disse que não havia verdade, disse, a verdade é o maior ódio que há. Por quê? Porque é um dos valores superiores, ele põe entre aspas, aqueles que Sócrates inventou para submeter a vida, para fazê-la boa. Sócrates tinha muito boa intenção, é o nosso fundador, mas para Nietzsche ele era um capeta, porque ele inventou o belo, o bom, o justo e o verdadeiro como valores que, se não se viver segundo eles, vai se ser julgado e a alma vai para o Tártaro, para o mundo subterrâneo das sombras. É uma ameaça aí. Então, Nietzsche condenou a verdade. Final do século XIX. No final do XX, os pós-modernos, declaratoriamente, sem, portanto, a reflexão de Nietzsche, e sem fazerem referência à reflexão de Nietzsche como, digamos, essa reflexão já foi feita e nós vamos agora declarar seus efeitos. Não. Declaratoriamente, no momento em que viviam. E por que foi declaratório? Porque o momento em que eles viviam já era o da globalização pelo consumo, já era um em que o real não importava tanto, não mais do que o que Baudrillard chamou hiperreal, que é uma realidade sem atmosfera, onde há uma orbitação de imagens, de signos, imagem a imagem aderindo, e a referência a um real externo não existindo mais. Mas é só isso, não existindo mais, essa prova não precisa ser feita. Então, os pós-modernos do final do século XIX, não, XX,
não estão repetindo a gravíssima, radicalíssima reflexão de Nietzsche no final do 19. E aí, dizer, bom, e mais ou menos 20 anos depois, lá em 2016, consolidou-se aquilo que os sofistas, que os pós-modernos tinham dito, que Nietzsche já tinha argumentado, e agora nós estamos num mundo pós a verdade. Isso seria de uma simplificação extrema, né, do problema que nós temos aqui. O problema que move esse curso, que já moveu o anterior, A Tristeza da Verdade, é esse, é o problema da pós-verdade. Quando eu contei uma história das polarizações, foi para indicar a mim mesmo, que eu não sabia disso antes, né? É aqui que acontece, para indicar que o fundamento da pós-verdade é a polarização tal qual nós a vivemos hoje. E, portanto, a pós-verdade tem um substrato essencialmente político. Político e ético, moral. Né? Compreendendo isso, nós temos agora uma condição de lidar com a pós-verdade de um modo cheio, né? de um modo planificado, vamos dizer assim, por uma história que eu pude, com o beneplácito de vocês, contar na aula passada. E esse, então, é o momento tão esperado, né, em que nós vamos começar, Sócrates nos ajude, Deus nos ajude, Apolo nos ajude, Dionísio, quem for que possa vir em nosso socorro, começar a trazer de volta, mas agora nesse contexto que nós já conhecemos, trazer de volta aquelas palavras que no curso passado eu pedi que vocês pusessem em suspensão animada, porque poderiam vir a servir num futuro. Eu não estava pensando nesse curso, naquele momento, a esperança da verdade, mas um dia alguma coisa aconteceria. Está em vias de acontecer, começando agora. Vamos ver se funciona, como funciona. Essas palavras foram narrativa, é a palavra dos míticos, para dizer verdade. Vamos usar a palavra verdade como a forma universal daquilo a que cada uma dessas palavras se refere, porque é a nossa palavra. É a nós que se está dizendo que a verdade acabou e que nós estamos pós o fim da verdade. É grave, né? Nós estamos pós o fim da verdade, é outro mundo. Então, vamos usar a palavra verdade, porque nela há alguma coisa que sofre, junto com o que nós sofremos. Se nos interessamos pela verdade, mas não é interessamos porque é um bom assunto, é porque está, em inglês se diz under my skin, os franceses dizem sous ma peau, debaixo da minha pele, está entranhado. Né? E assim, me parece que para todas e todos aqui presentes, porque senão não teriam continuado cursos sobre a verdade, a tristeza da verdade, a esperança da verdade, a pós-verdade, essas coisas. Né? Então, há alguma coisa, sinto assim, há um sofrimento em se dizer pós-verdade, um sofrimento nosso. E entendamos, pós-verdade significa que nós estamos num mundo já depois do fim da verdade. Há um sofrimento nisso, nosso e da verdade. Só que quando nós dizemos e da verdade, não sabemos qual é a referência, qual é a coisa a que nós ainda poderíamos atribuir esse nome bonito, de verdade. Né? Que coisa é verdade? Pergunta que talvez seja o sentido da que Pilatos fez a Jesus. Né? Mas o que é verdade? Bom, nós estamos no pleno da necessidade de repetir essa pergunta e de, como Jesus calou, calarmos. Mas não vamos nos calar, porque nós dispomos de uma longa história. Tá?
Essa história já foi muito rapidamente contada. Então, vamos a essas palavras. Só fiz essa ressalva, essa longa nota de pé de página, como são as minhas, para dizer que eu vou usar a mesma palavra, verdade, para me referir a coisas que têm diferentes dinâmicas, mas que todas elas apontam para esse lugar nosso. A verdade desfalecida, morta, insepulta ou sepultada, estamos depois. Então, para os míticos, que nós começamos a nossa investigação no semestre passado, por aí, né? Pelos míticos. A narrativa. Nós hoje também estamos no reino da narrativa. O reino das opiniões, quando se escolhem algumas opiniões e se articulam essas opiniões entre si, produz uma narrativa. E a narrativa é um ato político. Hoje, é um ato político que se opõe a outra narrativa para destruí-la, não para demonstrar a verdade e falsidade, mas na ordem do poder. Não era a dos míticos. Então, vamos tentar pensar um pouco essa ordem da narrativa, que foi torcida, quebrada, de boa fé, pelos pré-socráticos no século VI. Quando eu digo míticos, estou me referindo, essa referência não é de calendário perfeito, né? Mas é o 10, 9, 8, 7, por aí, antes de Cristo. No 6, houve uma reviravolta, já devo ter dito aqui. Se um dia eu tivesse tempo, eu tenho muitos projetos, eu acho que esse não vai entrar, mas se alguém aqui quiser fazer, fazemos juntos, muito agradeço. Se um dia eu tivesse tempo para me debruçar sobre o que aconteceu ali, porque essa foi a primeira e talvez a mais radical ruptura na sucessão dos paradigmas da nossa cultura só grega, dos paradigmas, das condições de pensar e dizer e ser e fazer, né? Essa foi uma ruptura brutal. Talvez só comparável a duas outras, mas eu não tenho certeza. Aquela que se fez no século I, quando a cultura judaica de Deus e a cultura grega do ser se encontraram e em território latino, no Ocidente, e constituíram a base da nossa cultura e civilização, a nossa, que estaria chegando ao fim, etc. Mas ali tem uma história, tem uma expectativa messiânica na cultura judaica, e de repente apareceu Jesus e imantou, funcionou como um atrator para essa expectativa messiânica. Tinha uma tentativa de conversa entre a filosofia tardo-antiga, tanto o helenismo, já não é a academia, o liceu, já não é Atenas mandando, já é Bizâncio, né? Mas conversando com a cultura judaica, alexandrina, em torno, por exemplo, do logos, da sabedoria, que tanto pode ser quanto pode ser Deus. Houve uma religiosização da filosofia platônica pelo neoplatonismo, depois que Alexandre, o Grande da Macedônia, foi lá no Afeganistão e, no arrastão da volta, trouxe um misticismo. Ele morreu na Índia, mas os exércitos dele foram voltando e foram trazendo um misticismo, a magia, até se chamava, orientais, que a cultura grega não tinha. Houve uma pegada religiosa no último estoicismo romano, chamado imperial. Isso estava tudo ali no ar do tempo.
o segundo grande corte, que eu imagino, poderia talvez ser assemelhado a esse do século VI, dos pré-socráticos, é o do século XIX. Esse foi mais brutal. De repente, tudo que vinha antes deixou de valer como valia, mas deixou de valer, ponto. Mas como valia? Valia no plano do universal, da lei, da razão, R maiúsculo, tá? Dos abstratos universais, desde os gregos. E, de repente, o século XIX inventou a história. E tudo passou a valer na dimensão do tempo e do transcurso do tempo, da origem, uma ideia obsessiva do século XIX, da origem, do começo, da derivação e do fim. No fim, quando aquela origem simples se realiza no máximo de complexidade, idêntica a si mesmo, quer dizer, sem exterioridade, sem antítese. Estou falando de Hegel, Marx, sobretudo. Né? Mas também podia falar de Nietzsche, que pensa o contrário. A história é uma ladeira abaixo, na direção do fundo do poço, do último homem, o homem que deseja morrer, da vontade de nada, do nada de vontade. Mas tem ali uma história entre uma origem, que está lá no passado, que é o século VI também, antes de Cristo, mas não o dos pré-socráticos, da filosofia ou da razão, mas o da arte, o da tragédia, do espírito trágico de Dionísio, de Apolo. Né? Também. Então, o século XIX foi uma ruptura monumental com todo o anterior. Poderia talvez ser, talvez só esse mesmo, só essa ruptura, só essa inovação paradigmática que se fez. Sempre tem rupturas e continuidades, né? Mas que se fez talvez mais por ruptura e menos por continuidade, talvez seja a única que se possa, longínquamente, sexto antes de Cristo, 19 depois, são 25 séculos. Né? Comparar com essa ruptura inesperada, mesmo para nós que contamos essa história para trás, que, portanto, a temos no nosso passado, e a dominamos como dominamos as regras da história, etc. Mas, naquele momento, contemporaneamente, há Tales, que, segundo o que foi chamado fragmento, que se encontra na física de Aristóteles, em que Aristóteles, pensando os que seriam os primeiros filósofos, pensando para dizer que eles não foram filósofos absolutamente, né? Disse que eles, esses que ele chamava de pré-platônicos, ficaram depois pré-socráticos, não viram que tudo o que há porque é causado, né? Poderiam concordar com isso, mas não era um problema para os pré-socráticos, e é causado em 4 dimensões: material, formal, eficiente e final. Não cabe aqui determinar essas 4 direções, é uma causalidade só, móvel, uma sobredeterminando a outra. Né? Isso foi um cavalo de batalha, um divisor de águas para Aristóteles. É uma das grandes ideias aristotélicas que ficou até hoje. Hoje nós estamos falando de acaso, porque o século XX foi gentil com o acaso. Né? Nós estamos falando de acaso e necessidade, como o livro do Monod, por exemplo, um filósofo da biologia, século passado. Acaso e necessidade, caos determinístico, quer dizer, o caos é o que se dá ao acaso e não pode ser previsto, mas depois que acontece, nós podemos olhar para trás e determinar o que o fez ocorrer. Nós só não sabíamos a causa, mas havia causa. Tá? Então, mesmo nesse momento em que a casualidade já tomou de assalto a fortaleza da causalidade, nesse tempo todo, de Aristóteles para cá, predominou a ideia de que só se sabe alguma coisa se sabe sua causa. Então, essa foi uma ideia forte. E Aristóteles disse que os pré-socráticos não viam isso, e aí? O primeiro deles, Tales, de Mileto, afirmou ser a água
ser a água o elemento de todas as coisas. Por o elemento, entenda-se, o ser. Aquilo que todas as coisas são, tem por fundamento, modo de ser, o ser, a água. Depois ele explica, talvez porque verificou que são úmidas todas as raízes. Enfim, a explicação está na física, tá? Explicação física de Aristóteles. Então, o que é que nós temos de Tales? Esse fragmentinho, acho que já devo ter dito aqui, no século XIX, 2 filólogos, porque o século XIX, introduzindo a história, verificou que a filosofia é uma história, e que teve um pessoal lá atrás que, a despeito de ter sido excluído por Aristóteles, está nessa história, e que era preciso recuperá-los. Só que os livros deles não existiam mais, e saíram procurando em outros livros. Platão, Aristóteles e vários outros. E encontraram ali em Aristóteles esse. Tales, o primeiro deles, afirmou ser a água, e aí o fragmento, não é um fragmento no sentido de que não é um pedaço do livro de Tales, que a gente sabe que ele escreveu, que se chamava Perifísios, quer dizer, em torno da força que faz brotar, ou como foi traduzido latinamente, sobre a natureza. Mas não se encontrou esse livro, de modo que esse fragmento é uma citação sem aspas, nem nota de pé de página, em Aristóteles. O fragmento é a água. É tudo que nós temos. No século XIX da história, Hegel disse, Tales foi o primeiro, não disse assim, mas a ideia é essa, foi o primeiro filósofo, porque é a água, só pode ser a resposta a uma pergunta, o que é? Ou seja, a questão do ser. Os pré-socráticos instituíram a questão do ser, que Tales respondeu é a água. E Heráclito talvez tivesse respondido se um fragmento exatamente igual a esse tivesse aparecido na recolha que Dietz e Krantz, esses dois filólogos alemães, fizeram no século XIX, tivesse aparecido é o fogo. Para Heráclito era o fogo. O que é totalmente opinativo. Não estou querendo depreciar, não, porque a opinião de Heráclito, caramba, né? Opinião de Tales. Mas é opinativo. O que importa ali, o que é paradigmático, é que apareceu uma questão que só foi ser formulada mais adiante. Heráclito, Parmênides, não em Tales. Mas Tales respondeu. Segundo Hegel, né? Tales respondeu quando ele disse é a água, isso era a resposta a uma pergunta, o que é? Eu sei o que é. É a água. Aristóteles vai explicar por que ele disse essa tolice. Porque ele se contentou com uma dimensão só da causalidade, que é a dimensão da causa material. É a água. Bom, ali apareceu um novo modo de pensar, um novo regime de linguagem, que não é mais o da narrativa. Mas por que aconteceu? É uma coisa que me desafia. Foucault diria, aconteceu porque aconteceu. Entre uma época e outra, nós podemos constatar pela ruptura que há uma época e outra, porque houve a ruptura, senão não perceberíamos. E o que tem no vazio da ruptura? Nada. Ou se tem, não podemos saber. Certamente não é para procurar. É para descrever o paradigma, ele chamava o discurso, a episteme, o paradigma dessa época e o paradigma dessa época e verificar que há diferença. Não que há progresso, que uma é mais avançada ou melhor do que a outra. Elas são diferentes. E contar a história é, então, contar a sucessão de rupturas, de cesuras, de descontinuidades entre épocas. Bom, tá certo, mas me mobiliza entender por que, tendo os míticos encontrado um modo tão razoável e tão belo
para lidar com o problema que me parece que foi, isso é uma hipótese chute, tá? Que foi a tensão, o temor fundamental da cultura grega, que foi o desejo de lidar com as multiplicidades, trazê-las para perto, ir tão perto quanto possível, sem se fundir com elas, com o mundo, com a demasia, sem, portanto, se indiferenciar. Mas certamente sem se afastar tanto também, agora não mais indiferenciação, mas indiferença, que o mundo e suas multiplicidades aparecessem lá longe e mal pudessem ser vistas, o que talvez correspondesse a uma visão oriental de então, do que é o mundo. Século V, Buda disse, né? É ilusão, é um sonho dentro de um sonho. Então, essa atração pelas multiplicidades, esse temor das multiplicidades, não de mais, não de menos, pode ter sido a grande arrancada, vou usar a palavra fundamento, o fundamento da cultura grega, no momento que a gente pode assinalar ali a Guerra de Troia, quando o que viria a ser a Grécia depois rompeu com a Ásia. Troia é uma cidade asiática, aquilo ali chamava-se a Ásia Menor, foi onde nasceu Heráclito, onde nasceu Pitágoras. E o que viria a ser o continente grego, que não havia ainda, as ilhas gregas, no Mar Grego, que não havia ainda, veio a se constituir sobre essa tensão de desejo e temor, de amor e medo. E os míticos tinham encontrado uma maneira muito boa, me parece, de lidar com isso, que foi hibridar, fazer agenciamentos, semideuses, centauros, ninfas, já conversamos sobre isso aqui, né? E isso reduzia as multiplicidades, fazendo de 2, 1, que, no entanto, com 2 é 3. Porque um centauro é e não é um homem e um cavalo. É uma terceira coisa que não é um homem e não é um cavalo, mas é um homem e é um cavalo. Pensando para trás, da filosofia para trás, os míticos estariam ignorando a questão fundamental da filosofia, que é a questão de ser, que exclui não ser. Várias vezes aqui eu já parei um pouquinho, até para ver se eu digo de novo. Eu já citei um fragmento em sequência de Parmênides, no seu poema sobre a natureza, em que ele diz ao filósofo que a deusa está conduzindo pela mão pelos caminhos que levam às portas de dia e noite. Essa é a porta disso, essa é a da opinião, que a verdade acompanha. Essa é de não ser. De não ser, nada permitirei que penses nem digas, pois nem pensável nem dizível é o que não é. E várias decorrências disso, então, importantes. Não há origem, não há perecimento, ou seja, não há movimento, não há tempo. Porque ser é todo uno consigo mesmo, eterno, seu tempo é eternidade, imutável, etc. Então, se a questão da filosofia, como foi fundada no século VI e refundada no IV, com alterações importantes, pelas escolas, Platão, Aristóteles, enquanto esses do século VI estavam sendo postos no ostracismo. Se a questão da filosofia é a questão de ser, e ser não pode não ser, parece-nos óbvio, porque Parmênides, quando disse nada se pode pensar nem dizer do que não é, e depois continuou, só o mito, usou a palavra ali, só o mito de uma via, portanto, ainda existe, que é a de ser.
e deste direi coisas. Então, ser exclui não ser. E esse é um princípio de identidade. O que é, é. E o que não é, não é. E não pode ser dito. Logo depois, século V, veio o Gorgias para dizer, não, é assim. O que é também não é, e o que não é também é. De modo que, provavelmente, nem ser nem não ser são. No curso passado, há 2 cursos atrás, a gente leu aqui, tá? Essas passagens, várias passagens de Gorgias. Foi um filosofaço, é um sofista, e como tal foi excluído, tá? Esse, longamente excluído. Então, de volta agora, talvez. Se ser é a questão do pensamento, então os míticos erraram ao compor seus semideuses e seus centauros, porque um homem não é um cavalo. Portanto, não pode ser e não ser um cavalo sob a forma de centauro. Platão, no século IV, expulsou os poetas, os míticos, e acabou expulsando Homero também, porque Homero mente. Demorou um pouco. Expulsou primeiro os poetas líricos, que fazem tudo passar pelo corpo e suas sensações, e não pela mente, pela razão, pelo logos. E depois Homero, porque Homero mente, fazendo essas hibridações. Heráclito, antes, já tinha dito que Homero merecia ser varrido a bastonadas das feiras. Merecia tomar pau. E o implícito é porque mistura as coisas, porque nos engana. Porque o bem é, o bem não é. Ora, essa não foi uma questão para os míticos. É preciso entender que houve uma transformação importante no regime de linguagem entre o tempo mítico e o tempo lógico, vou botar assim, dominado pelo logos, que começou ali com os pré-socráticos, muito tensamente ainda, e que depois afrouxou, rachou, foi uma polarização entre logos e physis, feita a partir dos sofistas, mas, sobretudo, consolidada como princípio de escola, e foi a filosofia de todos os tempos, até pouquinho tempo atrás, de certa forma, ainda implicitamente até hoje, por Platão e Aristóteles, no século IV, a segunda fundação da filosofia. Houve uma mudança de regime de linguagem. E o regime de linguagem acompanha e determina o regime de pensamento. De modo que falar, contando o que se passou, os feitos dos semideuses, por exemplo, de Hércules, Heracles, mas os feitos também de Aquiles na guerra, e de Ulisses, e a híbris de Aquiles, o seu destempero depois da morte do seu amado, Patroclo, e o que ele fez depois de demasiado, quando indo, então, ele tinha se retirado da guerra, quando voltando à guerra, vencendo Heitor em batalha honesta, Heitor era o filho de Príamo, o rei de Troia, ele fez o que nunca ninguém poderia ter feito. Ele amarrou Heitor na sua biga, né, sua carroça, e arrastou o cadáver de Heitor em torno de Troia. Isso que é chamado a híbris, o excesso, a demasia, a explosão, a loucura de Aquiles, merece ser narrado. Homero narrou na Ilíada, mas continuou sendo narrado. Nós sabemos que a Ilíada, como a Odisseia, passaram primeiro por um processo de transmissão oral, depois foram fixados. Durante esse processo de transmissão oral, estava se contando alguma coisa que aconteceu de muito grandioso, de soberbo. Né? E o que é que se passou ali que é uma hibridação? É que na batalha, na guerra, os deuses se reuniram para decidir se iam tomar partido. E tendo decidido que sim,
Alguns tenderam a Troia, se não me engano, Marte, Áries, né, no panteão grego, tendeu aos troianos, não tenho certeza, mas Palas, Atena, certamente tendeu aos gregos. E ela ocupou o braço de Aquiles numa batalha. Ocupou o braço de Aquiles significa, naquele momento, o braço de Aquiles era a deusa Atena. E Aquiles, naquele momento, se tornou totalmente invencível. É uma hibridação de parte do corpo de um guerreiro por uma deusa. A deusa da guerra e da sabedoria. A representação dela é toda em armadura. É a Minerva do UFRJ. É toda em armadura. Ela nasceu da coxa de Zeus ou da cabeça de Zeus, tem as duas narrativas, já armada. É a deusa tutelar de Atenas, sede da sabedoria grega, que é a filosofia. Ela é as duas coisas. Ela tomou o braço de Aquiles. Isso é uma hibridação extraordinária. Então, Homero narrou. Foi narrada a narrativa de Homero por algum tempo, alguns séculos, até ter se tornado um texto canônico, né, fixado, que ainda assim, quando lido, como também com as tragédias aconteceu mais tarde, quando lidas, produziam o efeito de uma repetição do momento em que os fatos aconteceram. As pessoas viviam aquela narrativa como alguma coisa dentro da qual elas estavam e choravam, gritavam, arrancavam os cabelos, como aconteceu bem mais tarde, apenas para lembrar, porque é uma imagem mais próxima de nós, com o teatro elizabetano, o teatro de Shakespeare. Né? As pessoas interferiam na peça, gritavam, apupavam, diziam, mata fulano, quer dizer, estavam na peça. A ilusão da quarta parede ainda não existia, eles estavam praticamente no palco, né? Cercando o palco e interferindo na peça. Claro, não era mais nada de mítico aí, mas era um momento em que a arte ainda puxava para dentro de si, não tinha se abstratificado como depois. Agora, voltamos a um salto muito lá para trás, estamos aqui nos míticos, século VII. Pronto. Estamos no século VII, o próximo vai precipitar uma mudança. E o que é que há no século VII? 987. Há um regime de linguagem que é narrar os feitos dos deuses, dos titãs. Houve ali uma guerra. Os titãs, de certa forma, seduziram os homens, oferecendo-lhes o fogo que os homens não tinham. Os homens tomaram partido dos titãs, perderam porque os deuses, os olímpicos, ganharam. Há aí toda uma história, né, a ser narrada. Então, narrar era o regime de linguagem segundo o qual se pensava. Isso quer dizer, os fatos narrados não eram externos à narrativa. Claro, eles já tinham acontecido, eles estavam sendo narrados porque já tinham acontecido, mas na narração, os fatos ocorriam novamente. E uma contração de passado e presente se fazia no regime de linguagem da narrativa. Uma contração que esteve em uma ou algumas das intuições de tempo, estamos usando aqui a palavra tempo para dizer várias coisas diferentes, nas intuições de tempo que os gregos arcaicos, mesmo ainda os pré-socráticos um pouquinho, tiveram. Uma delas era da simultaneidade dos tempos, passado, presente e futuro. Eu digo, é o princípio dos titãs a banda. Tudo ao mesmo tempo agora. Depois isso se separou. O passado ficou sendo para os poetas, o presente para os legisladores e o futuro para os adivinhos. Mas houve um tempo em que havia simultaneidade, por exemplo, entre a narrativa e o narrado. O narrador tinha uma espécie de sacralidade
Porque enquanto ele estava narrando, os fatos que ele narrava, que já tinham acontecido na ordem cronológica da sucessão do passado e presente, aconteciam de novo. Quer dizer, o regime de linguagem era também o regime de pensamento. A narrativa, a narratividade, míticas, eram isso. E em seguida, aí é que eu não sei porquê, e em seguida, um novo regime de linguagem entrou em cena, que é a questão. A questão puxa para dentro. Ela é reflexiva, ela se flexiona para dentro de quem pergunta. Perguntar, fazer questão, não é essencialmente perguntar. Fazer questão é não abrir mão. Não é? Não abrir mão, no caso, porque assim se desenvolveu, não abrir mão do ser. Não dá chance a não ser, que os míticos teriam feito. Centauro é, não é, ao mesmo tempo é, não é. Não dá chance a não ser. Fazer questão de ser. Porque faz questão é que se pode fazer questão. Ou seja, pôr em questão. Questionar. Então, questionar é um novo regime de linguagem que não é narrativo e, simultaneamente, um novo regime de pensamento. Então, o questionamento como o modo próprio do pensar filosófico, que depois a gente vai diferenciar da constituição de problema, que não é questão, que é o próprio do pensamento científico, que vai dizer o problema científico precisa ser resolvido, e essa é a diferença entre a ciência e a filosofia. A filosofia formula a questão, não responde. Quer dizer, os filósofos respondem, mas, como eu costumo dizer, isso é a opinião deles. A questão continua valendo, apesar das respostas, que nunca encerram a questão. A questão continua valendo porque esse é o modo de falar e pensar de um determinado momento em diante que sofreu alterações. Quando se diz questão nos pré-socráticos, não é a mesma coisa que a questão da justiça, por exemplo, em Platão, ou a questão das virtudes em Aristóteles. Questão como modo de regime de linguagem e sistema de pensamento foi sofrendo alterações, mas a narratividade saiu de cena. Então, eu vou propor assim, e esse novo regime de linguagem e sistema de pensamento, a questão corresponde um modo de verdade, que não é o da narrativa, que, em geral, a gente conserva na palavra grega, porque ela vai acordar coisas de que nós nos esquecemos, que é a palavra aletheia. Essa é a palavra dos pré-socráticos. Narrativa é a palavra dos míticos, digo eu. Aletheia é a palavra dos pré-socráticos, disseram eles. Nós vamos ver o que é aletheia. É uma composição do princípio cósmico da dissolução, o haver demais, com o princípio cósmico da unidade, o trazer para nós. Né? Uma tensão extraordinária, que ali no século VI vigorou e depois rachou no V, quando os sofistas fizeram outra coisa. Então, vamos ver isso também. É uma experiência que, desde já, eu anuncio. Quando a gente for fazer o que eu chamei aqui como misturar palavras, uma atitude poética diante da verdade, tá? Eu vou trazer para cá. Porque me parece que na vigência, isso me parece mesmo, não chega a ser uma hipótese, mas pode vir a ser quando a gente terminar esse curso. Me parece que na vigência do paradigma pandêmico, com a extrema proximidade, hoje totalmente negativa, porque é mortal. É o morcego que passou o vírus para um homem. Parece que já se localizou quem era. E rapidissimamente se disseminou como uma pandemia. Então, essa aproximação da natureza, a física, que nós provocamos, globalizando o mundo pela eficácia tecnológica, essa trombada, né, me parece que pode ser pensada positiva e benevolamente
nos ensinando um outro modo de lidar com a natureza, se nós entendermos como assimilável por nós hoje essa tensão de logos e physis lá dos pré-socráticos à aletheia. Por que seria assimilável? Não no plano do pensamento, como um conceito, mas quando a filosofia desliza para a vida, que é o que eu estou propondo, no plano da vida. E talvez seja possível recuperar a ideia pré-socrática, 26 séculos atrás, da aletheia como algo que está no plano da vida, não da teoria. Não é difícil. Sem nenhuma intenção de fazer o que eu estou propondo aqui para o fim do curso, Heidegger já nos mostrou que, ele que pensou os pré-socráticos a vida inteira, que a dimensão da aletheia não é a dimensão do discurso, que só do sofista século V em diante veio a se estabelecer, ganhou, dominou, vale até hoje, quando quebrou, voltou narrativa, mas é outra opinião, tudo que não valia como verdade, e nós estamos na pós-verdade, mas nos pré-socráticos não. Não era a dimensão do discurso. Vamos ver, então, se é cabível, sem forçar nenhuma barra, cabível, diante da morte, a vida recuperar para si, frente à natureza que a mata, uma relação amigável que se contenha nessa dimensão da aletheia, naturalmente multirevisitada, porque 26 séculos se passaram de lá para cá, e durante pelo menos 24 desses 26, quer dizer, de Aristóteles, século IV, em diante, essa experiência morreu. Ficou soterrada, não morreu. Ficou subterrânea, não apareceu mais. Esses livros pararam de ser copiados, pararam de ser lidos. A aletheia parou de ser pensada, aquela dimensão. E a relação entre natureza e cultura se tornou dual, opositiva e cada vez mais violenta por parte da cultura, expulsando a natureza. Então, a aletheia poderia voltar. Esse voltar, claro, precisa ser pensado. No século V, nós conhecemos um outro modelo de verdade, que é a verdade quando não há verdade. Os sofistas nos disseram que, sendo a physis, separaram logos de physis, quebraram os pré-socráticos, e sendo a physis caos, não havendo no caos, por óbvio, ordem, sendo a verdade da dimensão da ordem, o que precisaria ser demonstrado, um pré-socrático dificilmente concordaria com isso assim, no plano, chapadamente. Sendo a verdade do plano da ordem, onde não há ordem, não há verdade. Então, não há verdade. Eu acrescento agora, porque nós estamos no domínio de uma disputa. Não há verdade na natureza. Isso não necessariamente significa que não há verdade nas relações entre os homens, ou seja, na polis. Mas a experiência dos sofistas foi que as relações humanas entre a polis, na polis, entre os homens, as mulheres, infelizmente, excluídas, os escravos e as crianças, entre os homens livres, essas relações obedecem, mas vocês não disseram, isso é uma história, obedecem a um novo regime de linguagem, que é um novo sistema de pensamento, autoriza um novo modo de pensar, que é o discurso. É o discurso. Não é mais a tensão bionívoca, reciprocamente constitutiva e real. Aí que está a pegada. E real da compreensão de verdade, a aletheia dos pré-socráticos. É discurso. E dado que não há verdade, dado que não há verdade é onde eu vou querer bater.
Dado que não há verdade, o discurso é poder, e se expressa no convencimento, ou almeja o convencimento, e se expressa em mecânicas do regime de linguagem discurso, que são a oratória e a retórica. Contra essa visão, vamos chamar de política, dos sofistas, elaborou-se via um combate, primeiro moral, que Sócrates, contemporâneo dos sofistas no século V, moveu a eles, e que depois Platão recolheu, Platão, o discípulo amado de Sócrates, recolheu e complexificou para outras dimensões, que não estritamente a dimensão moral, do ataque aos sofistas como enganadores, mistificadores, simuladores malévolos, que não é certo que eles tenham sido. Quando se falou de sofistas aqui, eu tentei dar uma valorizada neles. Para esse mesmo regime de linguagem, o discurso, os filósofos, começar a falar de filósofos agora, os filósofos propuseram um outro sistema de pensamento, o da lógica. Foi Aristóteles que formulou a lógica como uma arte, uma ciência, uma disciplina. Mas já havia em Platão, na sua dialética, um ajustamento da linguagem ao pensamento que foi experimentada como correção. Aí tem um deslizamento importante. Eles, os filósofos, precisam recuperar as coisas lá fora. Essas que os sofistas disseram que são caos, que não tem ordem, e, portanto, não há verdade. Porque para os sofistas há verdade. Quase miticamente, porque é uma espécie de mito de fundação da filosofia, eu poderia dizer há verdade porque Apolo disse que Sócrates era o mais sábio dos mortais. E Sócrates sabia que não era, mas que o Deus não podia se enganar, não podia mentir. E saiu procurando, compromisso da vida inteira, não deixar o Deus mentir. Saiu procurando uma sabedoria que ele possuía, que ele sabia não possuir. E que, talvez ele soubesse isso, nunca iria alcançar, porque ela é divina, não é humana. E ele é um ignorante. Esse, vamos chamar de mito de fundação, né, da filosofia, nos diz que, se não houver verdade, a filosofia não faz o menor sentido e os sofistas têm inteira razão. Então, é necessário que haja verdade. Isso significa, se a verdade não se determina estritamente como discurso, é necessário que as coisas possam comparecer ao lugar da verdade, possam comparecer ao lugar do discurso. E, para isso, é necessário resgatá-las. Resgatar da opinião, dos simulacros, uma semelhança à verdade que permita o seguinte, que quando algo se diga do qual algo se diz, se possa determinar sua correção, não há erro nesse dizer. Isso, no caso de Aristóteles, fica muito fácil, porque ele estabeleceu uma tabela imensa de regras dos diversos tipos de elaboração do pensamento lógico, chamados silogismos. Se não há erro na formulação do discurso, se ele é correto, ele é verdadeiro. E isso quer dizer, a correção experimentada como verdade se estende às coisas que não são discursivas nem corretas, elas as coisas, mas que, se o enunciado
é verdadeiro, as coisas não podem ser falsas. Isso não é óbvio. Teve um deslizamento aqui. Continua sendo discurso o regime de linguagem, tal como nos sofistas. Apenas o sistema de pensamento que se monta nesse regime de linguagem não é o do poder, é o do saber. E no modo da correção. Não é óbvio. Vamos passar tão devagar quanto possível sobre isso, mas não é óbvio. Eu sempre penso que se Aristóteles tivesse chegado à Idade Média, onde ele só entrou no século XI, todo esse período aí, uma extensão do estoicismo imperial, que foi até Marco Aurélio, imperador Marco Aurélio, já dentro do pensamento, da cultura cristã. E o neoplatonismo, que apareceu pelo século III, que deu, sobretudo, o grande fruto de Santo Agostinho, e se estendeu depois, fragilmente, mas se estendeu depois, só no século XI é que Aristóteles entrou, pela lógica. Já no século VI, o nome dele, meu Deus, daqui a pouco eu me lembro, um filósofo foi beneficiado por um rei ostrogodo que foi criado em Bizâncio e gostava de Aristóteles. Por 23 anos, ele estudou, traduziu parte da lógica de Aristóteles, que foi recuperada no século XI, chamada de lógica antiga. O resto da lógica, da retórica, da dialética de Aristóteles foi traduzido. Se nesse momento, em lugar da lógica, Aristóteles, que poderia ter se beneficiado na sua entrada pelo fato de que já há 11 séculos tinha se estabelecido um acordo teológico entre a razão grega e a religião judaica, na confluência das duas, dando a cultura cristã, e entre as duas se estabelecendo, muito tensamente, mas se estabelecendo, um acordo, um regime de boa vizinhança, que foi a teologia. Aristóteles podia ter se beneficiado do horizonte teológico em que girava o pensamento para entrar com a metafísica, não com a lógica. A cultura teria sido diferente, a nossa cultura teria sido outra coisa. Talvez nós nem tivéssemos, não, teríamos, mas vou acabar a frase. Talvez nós nem tivéssemos tido as ciências como as tivemos, ciências da natureza como coisa separada. Tentando me lembrar do nome do homem ainda, peraí. Boécio, no século VI, Boécio. Foi um aristotélico. Enquanto o imperador, o rei da Itália, já as tribos germânicas tinham tomado aquilo tudo, viveu. Depois ele não só parou, como foi preso e morreu na prisão. O livro mais famoso dele é A Consolação da Filosofia, que ele escreveu na prisão. Ali, 23 anos depois, na verdade, a entrada. Pela lógica. Então, o regime de pensamento iniciado no século IV foi o do discurso. Melhor, iniciado no século V pelos sofistas, tratado na ordem política. Reiniciado no século IV pelos filósofos, tratado na ordem epistemológica, na ordem do conhecimento, determinado pela correção, não pela existência, pela essência, pela forma e a matéria, como depois Aristóteles trataria na metafísica. Nós podemos dizer, não é errado dizer que
a lógica é dependente da metafísica em Aristóteles. Aristóteles considerou a metafísica como a mãe de todas as ciências ou artes, como se usava indistintamente na época, a mais alta. Porque, enquanto as outras, a física, a lógica, tratavam, por exemplo, da física e do logos, e a política da polis, e a ética do ethos, da habitação humana, e etc., a metafísica tratava do ser, enquanto tal, e na sua totalidade, envolvendo tudo de que as outras ciências particulares tratavam. Então, dizer que, nesse sentido, que é o sentido mais radical, a lógica dependia da metafísica, está correto. Mas a metafísica não foi o que entrou no Ocidente depois do século I, quando Aristóteles não era conhecido. Ele estava lá em Bizâncio, na Turquia, Istambul, guardado, mas não veio. Veio tanto tempo depois porque os árabes, que não existiam nessa época, não tinham entrado na história, resolveram invadir a Europa depois de ter dominado ali o Oriente Médio e ter levado Aristóteles de Bizâncio para Bagdá, traduzido, interpretado, feito dele seu filósofo e invadido a Europa e transferido Aristóteles para a Europa. Senão a história seria totalmente outra. Bom, a parte a mim mesmo fechado, a ética do discurso, regime de linguagem que os sofistas já conheceram, instituíram, na verdade. A ética dos discursos como regime de linguagem ao qual se adequa um sistema de pensamento lógico é o da correção. Então, há um regime de linguagem, discurso dos sofistas pelo convencimento, um regime político, e há um regime de linguagem igualmente discurso dos filósofos, ético, voltado para a recuperação da linguagem, como se fosse uma tentativa de voltar a ser pré-socrático, o que não deu. Mas Platão mirou em Parmênides, o grande pré-socrático, junto com Heráclito. Chamou Parmênides para ajudá-lo a fundar a filosofia como uma disciplina. E botou Heráclito, suposto adversário de Parmênides, Platão viu assim, como o mestre dos sofistas. A referência ao pensamento pré-socrático estava feita. Mas o pensamento filosófico, século IV em diante, não recuperou os pré-socráticos, sobretudo depois da condenação de Aristóteles. Ficaram por ali, não foram adiante. Então, jogar também, assim como eu gostaria de jogar, com narrativa e alétheia, jogar agora com convencimento e correção, é um caminho de fazer falarem as antigas palavras. Talvez o bloco convencimento e correção precise ser batido com o bloco narrativa alétheia. Vamos ver à medida em que o curso continuar. Depois, só cronologicamente falando, depois do grande momento alto, que se considera o momento clássico da filosofia grega, de Platão e Aristóteles, eu diria, da fundação da filosofia entre os sofistas e Platão, e da continuação superlativa, mega paradigma, por Aristóteles, vieram os chamados filósofos menores, as escolas menores, que fizeram, no entanto, apesar de menores e tudo isso, uma tremenda revolução. É um corte também, mas é dentro da oposição de logos e physis que os sofistas montaram no século V, que é uma inversão. Não é logos mais que manda, é physis, é a natureza. Ela é que é a lei. Nós, os cavalos do logos, temos que nos submeter à lei, nos dobrar a ela, não querer o que ela não nos permite.
Portanto, não querer pensá-la como se ela fosse um objeto do nosso logos. Não querer dizê-la como se ela fosse um objeto da nossa linguagem. Não sofrê-la como se ela, lei, se destinasse a nós e nos fizesse sofrer, como se esse fosse o destino da physis, nos tocar, nos afetar. Sim, nós nos deixamos afetar por ela. Por exemplo, porque nós morremos e temos medo da morte. Mas a morte é uma parte da lei, da inflexibilidade da physis. Então, se nós sofrermos a lei, nós não vivemos com sabedoria. Então, não sofrer. E não fazer. Não ter a atitude, que depois será a atitude técnica, de transformar a natureza em nosso benefício. Então, agnosia, não conhecer. Afasia, não falar. Ataraxia, não sentir. Apraxia, não fazer. São formas sábias. Vamos voltar ao exemplo dos caniços. Bate o vento, os caniços dobram. Sai o vento, os caniços voltam, não quebraram. As árvores robustas oferecem peito aberto ao vendaval e são arrancados pelas raízes. Não ser um carvalho, ser um caniço. Então, e é por aí que se encontra a verdade, que a verdade vem ao nosso encontro, ao encontro do homem que cuida de si, que não enfrenta, não porque seja covarde, mas porque é sábio, que cuida de si, que cuida de ser melhor do que objetiva a felicidade, não está buscando a verdade, porque a verdade seria uma violação da natureza, seria uma contra a natureza, seria uma coisa que está na cabeça dos homens, e não é, a natureza é lei. Não. Então, no trabalho de si sobre si, nas técnicas de si, no exame de consciência, que depois o cristianismo herdou, na abstenção, na transcendência, no ir acima de si mesmo, diz Foucault no seu antepenúltimo curso, a hermenêutica do sujeito, no Collège de France. Nesse momento, a verdade vem na direção do sujeito. O sujeito, ao contrário do que supunham Platão e Aristóteles, falar o sujeito não se usava. Foucault está usando aqui com toda a licença teórica necessária. Para nós é hoje o sujeito que morreu, né? Que está morrendo. Ao contrário do que pensavam Platão e Aristóteles, que o sujeito tinha direito à verdade, um direito dado por Apolo a Sócrates. Para os estoicos, epicuristas, os céticos, as escolas chamadas menores, dos séculos 3, 2, 1 a.C., 1, 2, 3, em certos casos, para o estoicismo, menos para o epicurismo, muito menos para o ceticismo, depois de Cristo, o sujeito não tem direito à verdade. Ele conquista num trabalho sobre si mesmo, que não visa a verdade, visa a felicidade, o momento em que a verdade vem ao seu encontro. Momento misterioso, onde a verdade se esconde, onde ela está antes de comparecer a esse encontro. Onde ela está, não sei, mas que ela só vem num regime em que o sujeito, o homem, se submeteu, curvou-se, dobrou-se sabiamente, não é uma renúncia nihilista, negativista, é uma renúncia ao excesso de orgulho da razão que fundou a filosofia. É uma renúncia, sim, à demasia de razão. A filosofia ter ido pelo regime do conhecimento, quando poderia ter ido pelo regime do cuidado, porque o mesmo Sócrates, nosso fundador, tanto mandava para uma direção quanto para outra, ou melhor, assim podia ter sido entendido. Platão foi por uma direção, a do conhece-te a ti mesmo. Portanto, vai conhecer. A filosofia é um regime de conhecimento. Zenão, de Sítio, Epicuro, etc., foram por outro caminho. Você está cuidando de si? Sócrates perguntava isso para todo mundo. Você está cuidando de si?
foram pelo regime do cuidado de si, do trabalho de si sobre si, das técnicas do cuidado, e aí a verdade aparece. Aparece em função da submissão. Submissão é, portanto, um regime de verdade que pode lembrar. É uma lembrança remota e quase que metafórica. A ideia medieval de verdade como adequação. Quando nós chegarmos lá, vou relativizar isso de ela ser a ideia medieval, o padrão medieval que nós herdamos e que talvez os pós-modernos tenham dito quando a verdade acabou, pensando nesse padrão. Por enquanto, os medievais, por mediação, sem trocadilho, de Deus, quer dizer, pelo fato de que Deus criou todas as coisas, portanto, a physis ser caos, não se coaduna com a criação, com tudo ser criatura. Nós, a criatura máxima, porque possuidores de intelecto, somos a imagem e semelhança de Deus, que é puro intelecto. Mas tudo é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus criou tudo segundo si próprio. Nenhum outro modelo. Né? Pura é a imagem e semelhança de Deus, de um modo que nós desconhecemos. Então, sendo assim, que o pensamento, o regime discursivo da linguagem, regime de linguagem, sistema de pensamento, e a coleção de coisas do mundo, tudo que está fora do sujeito, vou usar como Foucault a palavra sujeito aqui, que ainda não era usada. Tudo que está fora do sujeito precisa ser adequado. Um precisa se adequar ao outro. E aí há, que não é uma definição de Santo Tomás, mas aparece na argumentação dele, na questão 16 da Suma Teológica, em que está se tratando da verdade, é a de que a coisa é adequada ao intelecto e o intelecto à coisa. Ele estaria aí resolvendo uma questão complicada do pensamento platônico e aristotélico, que são os modelos para o pensamento medieval, Platão para Santo Agostinho, Aristóteles para Santo Tomás, são 8 séculos de distância, o quinto e o 13, de um para o outro, mas esses são os dois polos, são os dois antagonistas, né? Platão e Aristóteles, neoplatônico e aristotélico tomista, como se diz, da Idade Média. Então, um problema que não era um problema para Platão e Aristóteles, mas é para nós, olhando para essa história, como eu estou contando aqui, que só o regime da correção do discurso possa resgatar as coisas. E que uma decorrência totalmente não óbvia disso seja que, se um enunciado é correto, ele tem que ser verdadeiro. E ser verdadeiro significa ele tem que se referir a alguma coisa fora dele, da qual ele está falando, que nesse sentido, então, é verdadeiro. Mas aí tem um problema a ver. Vamos ver se a gente chega nele. Aqui na Idade Média, não, tudo foi criado. Então, a adequação está previamente dada, é mediada por Deus. Agora, nos regimes de linguagem e pensamento, é claro que os homens se afastam das coisas, que não pensam nem falam. Então, a adequação tem que ser refeita. Ela é uma produção no pensamento, mas é uma produção que não pode deixar de levar em consideração que as coisas são verdadeiras em si mesmas, porque são criadas. E aí a grande questão dos universais explodiu. Se as coisas têm a verdade em si mesmas, os universais, quer dizer, os conceitos e as palavras, que expressariam a verdade das coisas, têm que ter uma existência própria. Um conceito existe em si mesmo, ele tem uma existência real, porque ele é a expressão da essência das coisas, que é a sua verdade. Ou não. Isso que eu disse agora é a formulação realista da questão dos universais,
E existe a versão nominalista. Vamos botar Santo Tomás para realista, embora isso tenha começado com filósofos menores no século XI já, essa querela nos universais. E Dan Scott, sobretudo Guilherme de Ockham, o grande nominalista, como representante da outra escola. O que Guilherme de Ockham dizia? Os universais, quer dizer, os conceitos, as palavras, não são um problema filosófico, quer dizer, um problema ontológico, são um problema semiológico. Isso é uma questão para os semiólogos, a gente diria talvez os linguistas, aqueles que tratam de palavras, resolverem. Ou como Drummond talvez dissesse, quando ele deu seus conselhos ao jovem poeta, né? Ele disse, não lide com sentimentos, etc. Ninguém está interessado nisso. Penetre surdamente no reino das palavras. Elas estão lá em estado de dicionário e aguarda. O que Guilherme de Ockham, no fundo, estava dizendo as palavras estão em estado de dicionário, não tem nada a ver com a realidade. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é o exemplo dele. Né? Depois foi retomado literariamente. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa, não é o conceito de rosa, nem a palavra rosa. E daí todas as derivações lógicas, né, que ele precisou fazer, que são muito complexas, muito difíceis, né, de sustentar. Então, essa questão, chamada querela dos universais, tinha dado uma repontadazinha, uma apontadazinha, na verdade, no século XI. Aqui tomou quase a natureza de uma questão principial, como se diz em direito, uma questão pré-judicial, quer dizer, aquela que tem que ser julgada antes. Se a verdade está nas coisas ou não está nas coisas. Porque haverá adequação se a verdade estiver nas coisas, senão não haverá. E o discurso voltará a ser o arbítrio da lógica, como lá Platão e Aristóteles pensaram, e a coisa não fica óbvia, né, no século IV. Mas o que prevaleceu foi o realismo. Naquele momento, depois o nominalismo, no modo da ciência, deu uma surra. Mas naquele momento prevaleceu o realismo, a adequação. A adequação, eu acredito que vai rebater sobre a correção. Eu disse a vocês, mais de uma vez já, a verdade que decorre do regime de linguagem e do sistema de pensamento do discurso correto vale para o discurso, mas não vale para as coisas. Fazer uma coisa decorrer da outra, se o discurso é correto, a coisa a que ele se refere só pode ser verdadeira, é um salto mortal sem rede. Mas quem deu esse salto foi Aristóteles. Platão. Platão, sim, também. Embora muitos diálogos dele sejam inconclusivos, por mais corretos que tenham sido no seu raciocínio dialético, mas são inconclusivos, significa não se atingiu a verdade, a lógica de Aristóteles é férrea. E se um enunciado é correto, ele é verdadeiro. Bom, eu provavelmente vou bater a adequação com correção, depois de ter batido correção com convencimento, tá, dos sofistas. E houve, eu deixei por último, embora seja muito antigo, do tempo de Sócrates, de antes do tempo de Sócrates, talvez dos famosos sábios da Grécia, né? E tenha percorrido um bom caminho, talvez ainda Giordano Bruno, que morreu na fogueira por dizer aquilo que pensava. Não sei se depois, vamos ver, chegando lá. Houve o A, significando, pode ser que nós tenhamos que recuperar esse. Eu já estou sugerindo, nós podemos recuperar a aletheia. Talvez possamos, talvez precisemos recuperar esse modo, foi transversal, passou por aí tudo, que é a parresia. Foucault trata, vão ler, por favor, porque aí precisa.
nos 3 últimos cursos no Collège de France. O último tendo sido dado no ano que ele morreu, 84. A hermenêutica do sujeito, o cuidado, o governo de si e dos outros e a coragem da verdade. Título, né? Sobretudo, a hermenêutica e a coragem da verdade. Mas leiam os 3. Ali ele trata da parresia. Sócrates foi um parresiasta. Sêneca foi um parresiasta. O que é a parresia? É, em francês, le dire vrai, que não é dizer a verdade. É o dizer verdadeiro, o papo reto, o que não tem desvio. Não é da ordem da prova, da lógica, é um declarar-se. Talvez, nesse sentido, Santo Agostinho, no século V, tenha sido também um parresiasta. Talvez os heréticos, aqueles que foram condenados por se afastarem, herésios é quem se afasta, né? Tenham sido, eu posso fazer disso uma lei, né? Universal, parresiastas. A parresia é aquele modo de falar, é um regime de linguagem, portanto, em que o enunciador arrisca tudo o que tem, arrisca a sua vida no enunciado. Portanto, a enunciação, não o enunciado já constituído, mas a enunciação, o dizer do enunciador, é que é a verdade. Não é o enunciado. Portanto, não se trata de correção, não se trata de adequação, não se trata de convencimento, pode se tratar de conselho, por exemplo. Os parresiastas eram muito chamados, quer dizer, aquele tipo de filósofo, eram muito chamados como conselheiros do rei da Pérsia, Dario, do imperador de Roma, Nero. Eram aqueles que falavam no ouvido do rei as coisas que os áulicos, quer dizer, os que ocupavam a sala, a aula é sala, né? Do imperador, do rei, não diziam, porque tinham medo, porque podiam morrer. O conselheiro, o confidente, aquele que estava dentro da confiança e que por isso podia arriscar, arriscava tudo o que tinha e eventualmente morria disso. Nero autorizou Sêneca a se suicidar. Eventualmente morria disso. Talvez Sócrates tenha, no momento da sua defesa, escrita por Platão, já disse isso aqui várias vezes, mas é que me encanta. No momento da sua defesa, a Apologia de Sócrates, texto de Platão, chamado assim, Apologia de Sócrates. Num determinado momento, isso é Foucault que disseca, acho que na hermenêutica do sujeito, num determinado momento em que ele estava argumentando, tentando demonstrar, provar, discurso correto, ele abandonou isso e disse, não foi isso que eu andei fazendo aqui, na Ágora. Quando eu dizia, vá se conhecer, você está cuidando de si, não era isso que eu estava fazendo, não era essa argumentação. É como se ele dissesse, isso aí vai ficar para Aristóteles. Para Platão, sua dialética e tal, não foi isso que eu fiz. E, a partir daí, o discurso dele foi o da declaração da sua vida. E aí é como se ele tivesse confessado, como se ele tivesse se condenado pela coragem da verdade, pela honestidade com a enunciação, da qual ele é o enunciador, né? Do ato de enunciação, que carrega enunciados, mas é o ato, é no ato que está a coragem. Então, a parresia como coragem da verdade, do papo reto, do dire vrai, do dizer verdade, do falar verdadeiro. Isso tudo em português fica um pouco... Por isso que eu uso papo reto. O papo reto é o que vai direto. Essa parresia esteve nos conselheiros do Rei dos Reis, o imperador da Pérsia,
no Irã, esteve em Sócrates, esteve em Sêneca. São séculos de diferença, muitos séculos de diferença. Talvez em Giordano Bruno, que disse tudo, que sofreu puxão de orelha, continuou dizendo, foi para a fogueira. Galileu, que foi submetido ao inquérito da Inquisição, renunciou não à teoria heliocêntrica de Copérnico que ele ensinava, renunciou a ensinar essa teoria. Foi posto em prisão domiciliar pelo resto da vida. E consta, parece que não, mas deveria, que quando ele saiu da sala da Inquisição, ele disse, Epur se move. E, no entanto, se move a Terra em torno do Sol. Ele não foi um parresiasta. Não foi um parresiasta. Ele preferiu a vida. Está muito bem. Corretíssimo. Talvez Nietzsche tenha sido um parresiasta, que bom, certamente ele desagradou a todo mundo. Mesmo os amigos dele, depois que ele enlouqueceu e se encarregaram da publicação das obras dele, das obras completas, eliminaram certas coisas. A irmã nem dizer. Essa é uma canalha. Mas os amigos, mais amigos, disseram, não, esse livro aqui não vamos publicar. O Ex Homo, por exemplo. É um livro em que ele se descreve de corpo inteiro, revisita toda a sua obra e põe títulos assim, Por que sou uma fatalidade? Por que sou dinamite? E por aí vai. Não, isso é loucura, não vamos publicar isso. Ele estava se pondo ali todo. Terá enlouquecido por isso, que é uma forma de arriscar-se a tal ponto, que é uma forma de morte. Ah, bom, não, porque ele tinha sífilis, parece que era hereditária, mas parece que não, foi adquirida na visita a um prostíbulo em Bonn, não, em Colônia, né, na juventude. É uma discussão correta do ponto de vista biográfico, do ponto de vista mitopoético-filosófico. Ele foi um parresiasta que enlouqueceu de parresia.